Eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas 16, Lucas 15, o versículo 28. Lucas 15, versículo 28. Diz assim, a palavra de Deus. O filho mais velho se encheu de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. Nunca te desobedeci. Mas tu nunca me destes nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho que esbanjou com as prostitutas, o senhor mata um novilho gordo para ele. E disse o pai: Meu filho, você sempre está comigo e tudo que eu tenho é seu. Você sempre está comigo e tudo que eu tenho é seu. Espírito Santo, ministra os nossos corações para que nós possamos entender a tua palavra e ser conduzidos pelo teu Espírito. Nós precisamos do Senhor. Precisamos ouvir a tua voz e ser guiados pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Gente, olha só. Essa é a parábola do filho pródigo. Mas eu não vou falar do filho que saiu de casa. Eu quero falar do filho que ficou. Tá bom? Porque enquanto eu estava orando, eu senti muito forte a respeito de pessoas que estão na presença de Deus. Pessoas que estão nesse lugar de filhos, mas que se sentem rejeitados, que se sentem abandonados, que se sentem não importantes, que se sentem num lugar de dor, de abandono, de rejeição. E eu quero falar para você nessa manhã, para que você entre em um lugar de consciência da paternidade de Deus, do cuidado de Deus, do zelo de Deus, da paternidade de Deus, do amor de Deus. Queridos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos, não muda quem Deus é, não muda. Mas eu recepciono aquilo que eu acredito, eu recepciono aquilo que eu sinto. Então você pode estar diante do amor de Deus, diante do cuidado de Deus, diante do zelo de Deus, diante da prosperidade de Deus, diante do mover de Deus e ainda assim você se sentir um abandonado, um rejeitado. E isso, queridos, não fala a respeito de Deus, isso fala a respeito de você. Isso não está falando a respeito de quem Deus é, mas isso está falando a respeito de como você se sente. O filho pródigo, ele foi embora de casa. Ele pegou a herança, ele gastou tudo, ele bagunçou com tudo, ele esculhambou, ele fez uma arruaça. Mas a palavra diz que um dia ele caiu em si. Ele falou: vou voltar para a casa do meu pai. Na casa do meu pai tem pão de fartura. Eu vou dizer: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Me coloca como um dos teus trabalhadores. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu errei, eu falhei, eu tô toda bagunçada. Mas eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu não vou ficar longe. Queridos, alguém que entendeu que ele precisava estar na casa do pai, ele recebeu o cuidado do pai. Quando ele chega, que ele começa a tentar se explicar, Deus, na figura do pai, da paternidade de Deus, Deus disse assim: ó filho, eu recebo seu arrependimento e tá aqui roupa nova, eu vou matar um novilho, eu vou fazer uma festa, porque o meu filho estava morto e ele voltou para casa. Mas o foco nessa manhã não é nesse filho que se arrepende e volta. O foco nessa manhã não é nesse filho que bagunçou tudo, mas entendeu e voltou para casa e recebeu o cuidado do pai. O foco nessa manhã é de filhos que estão em casa, mas estão distantes do pai. O foco nessa manhã é de filhos que estão em casa, mas que se sentem rejeitados, abandonados, excluídos, impotentes.
Filhos que não conseguem usufruir da herança. Filhos que não conseguem ser participantes da mesa. Filhos que não conseguem se sentir partes, pertencentes. Se sentem distantes, apesar de estar em casa. Se sentem excluídos, apesar de estar na presença do Pai. E Deus te trouxe aqui nessa manhã, porque Deus quer trazer em você uma consciência de paternidade. Uma consciência de cuidado de Deus. O louvor que nós colocamos nessa manhã, que o Instagram nos derrubou exatamente por conta desse louvor. Ele dizia, Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você. Pra que esse medo, pra que desespero? Sou eu quem cuido de você. Esse filho, queridos, ele tinha todas as oportunidades. Esse filho, ele podia sentar à mesa, ele podia matar o novilho quando ele quisesse. Esse filho, ele podia usufruir do cuidado de Deus, da herança. Ele podia usufruir de tudo. Mas ele não usufruía de nada. Eu quero te dizer que tem muitos filhos de Deus que estão vivendo como escravos. Olha o que ele diz para o pai dele, queridos. Existe algo muito poderoso que precisa mudar na nossa vida. E as nossas crenças. Porque uma crença de escravo faz você estar dentro da casa do Pai. Faz você estar diante da presença do Pai. Faz você estar dentro da casa e não desfrutar da presença. Faz você estar diante da presença de Deus e não desfrutar do cuidado, do zelo, do amor, da paz, da alegria, da prosperidade, das curas, das manifestações de Deus. Eu estou na casa, mas a minha mente não é de filho. Eu estou em casa, eu tenho um pai, mas a minha mentalidade é de órfã. É de órfão. Eu estou diante do meu pai. Mas a minha construção de crença é de um escravo. E olha isso, olha o que ele diz. O filho mais velho se encheu de ira, não quis entrar. E o pai saiu para poder insistir com ele. Mas ele responde, todos esses anos eu trabalhei como escravo. Olha a mente dele. Olha a estrutura de mentalidade de um escravo. Todos esses anos eu trabalhei como escravo. E você nunca me deu nenhum novilho para matar com os meus amigos, para festejar. Quantas pessoas estão assim? Ela olha para a bênção do irmão, ela olha para alguém que foi abençoado e ela fala assim, Deus, mas o Senhor não me abençoa, mas o Senhor não faz nada pela minha vida, mas o Senhor não se manifesta na minha direção, o Senhor está fazendo isso na vida de fulano, na vida de Beltrano, olha a minha vida como é que tá. Pessoas que estão cheias de mágoas, cheias de abandono, cheias de rejeição, cheias de mentalidade escravo, não consegue enxergar, não consegue ver, não consegue perceber o cuidado de Deus. O pai responde para ele, filho, olha o que o pai responde. Você sempre está comigo, tudo que eu tenho é seu. Não tinha necessidade de eu te dar, já é seu. Quantos filhos, queridos, estão orando para ser abençoado e Deus está dizendo, você já é abençoado. Quantos filhos estão orando para ser aceito e Deus diz, você já é aceito. Quantos filhos, queridos, estão nesse lugar de mentalidade de escravidão, mentalidade de falta, mentalidade de necessidade, mentalidade de coitadinhos, mentalidade de não consigo, não posso, nada para mim dá certo. E eu quero dizer para você que a nossa mentalidade define os nossos resultados. Olha a mentalidade do filho mais novo, fez tudo de errado, mas ele correu para a casa do pai. Ele estava
Ele tinha falhado, ele tinha errado, ele tinha pecado, mas ele correu para os braços do Pai e ele recebeu perdão. Ele recebeu o cuidado, ele recebeu a bondade, ele recebeu a misericórdia do Senhor. Ele recebeu as mãos estendidas do Pai sobre a sua vida. Ele recebeu uma aliança nova. Ele não disse, não, Pai, eu não mereço. Ele falou assim, epa, me dá. Eu quero uma nova aliança, eu quero uma nova roupagem, eu quero esse cuidado de... Mas o filho que estava em casa, o filho que não fez nada de errado. Eu um dia fui essa filha. Eu estava em casa, eu estava fazendo tudo certo. Eu orava, eu jejuava, eu buscava, eu clamava. Eu tinha uma vida de muitas buscas na presença de Deus. Mas a minha mente era de uma escrava. E eu dizia, por que, Senhor? Oh, Deus, é muito difícil. Por que o Senhor não me vê? Por que o Senhor não muda a minha vida? Por que nada acontece? Eu não tinha nem oração. Era reclamação. Nesse lugar, onde a mentalidade é uma mentalidade de escravidão, que não consegue desfrutar da presença e das bênçãos do Pai. Conta-se uma história que diz que é uma história real. Na época onde, até hoje, tem pessoas que migram para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor. De uma vida de oportunidades, né? E disse que um homem, ele comprou uma viagem de navio. Ele comprou uma viagem de navio com toda a sua família. E ele levou alguns pães, alguns queijos, porque queijo é uma coisa que dura bastante tempo. Pão também. E aquela viagem ali era uma viagem longa. Eles iam tentar uma nova vida. E durante a viagem, enquanto todo mundo dava horário, né, tinha um tipo de sino que soava no navio para dizer que as refeições já estavam sendo postas. Aquele homem e a sua família sentava lá no seu aposento, pegava o pãozinho duro que estava ali na viagem, seu queijo comia. Pão, queijo comia. Pão, queijo, comia. E durante toda uma trajetória daquela viagem, aquele homem passou com a família comendo o pão e o queijo. E ele tinha juntado um dinheiro para realmente construir uma nova jornada nessa nova vida. Mas já chegando no último dia, ele falou, não, agora eu vou honrar minha família. E eu vou lá no restaurante hoje para que a minha família possa ter esse momento antes da gente realmente sair do navio. E quando ele vai com a família inteira, ele senta na mesa, né? Eles comem de tudo que tem. Meu Deus, eles desfrutam naquele dia de toda a oportunidade que tá ali. Comem, bebem. Nossa, as crianças, a família, ninguém aguentava mais comer queijo com pão. E quando eles finalizam de comer, aí o moço vai procurar o lugar onde pagar. E aí ele fala assim, não, onde é que paga aqui, né? Aí o pessoal do navio falou assim, não, moço. Quando você comprou a passagem de navio para você e sua família, todas as despesas, todas as refeições já estavam inclusas na viagem do navio. Todas as refeições já estavam inclusas na viagem do navio. Todas. Mas eles não receberam, eles não desfrutaram, eles não entraram nesse lugar de viver aquilo que estava como oportunidade para a vida deles. Eles estavam em um ambiente, tudo que café da manhã, lanche, janta, ceia, frutas, tudo eles poderiam ter desfrutado. Mas eles passaram toda a viagem, comendo pão e queijo. Toda a viagem comendo pão e queijo. E esse filho que ficou em casa, queridos, é como esse homem. Esse filho que ficou em casa é como esse homem que está na casa do pai, mas não desfruta do cuidado de Deus. Não desfruta do milagre de Deus. Não desfruta do agir de Deus. Não desfruta do mover de Deus. Não desfruta do poder de Deus. Não desfruta da presença de Deus. Não desfruta da
prosperidade de Deus. Não desfruta do poder de cura, de libertação, de restauração de Deus. Eu tô nesse lugar. Mas eu não consigo desfrutar daquilo que Deus tem trago para minha vida. O pai aqui, na figura de Deus, disse para ele: filho, você sempre está comigo. Tudo que eu tenho é seu. Filho, você sempre está comigo. Tudo que eu tenho é teu. Mas esse filho, queridos, ele não tinha conseguido entender isso. E tem muitos filhos que estão na casa do pai, mas não têm conseguido desfrutar. Esse lugar, queridos, é um lugar de inconsciência. Esse lugar é um lugar de não enxergar quem de fato Deus é. Talvez o ambiente onde você foi educado, talvez o ambiente onde você foi criado, principalmente de estrutura religiosa, disse que Deus não fazia, que Deus não operava, que eu não sei. Mas existem lugares que faz com que você seja esse filho. Existem ambientes que você está inserido, que você se torna esse filho. Apesar de você conhecer a Deus, de você servir a Deus, de você estar com Deus, você não desfruta desse lugar de paternidade. Alguém perguntou que bloqueio é esse? É a rejeição. O que estava gritando nesse filho, queridos? Rejeição. Eu não sou bem-vindo aqui, eu não sou amado, e por mais que eu me esforce como um escravo, esse pai não cuida de mim. Era rejeição. O pai estava cuidando, o pai estava amando, o pai estava dando oportunidades, a mesa estava pronta. O novilho estava disponível. A geladeira estava aberta. Era só estender a mão e pegar. Mas tinha algo gritando nele, dizendo: você não merece. Tinha algo gritando nele. Você é menos amado, você é rejeitado, você não é importante nessa sua família. Olha aí pro seu irmão. Olha aí, ele fez tudo de errado e tudo tá dando certo para ele. Deus está te chamando, queridos, para um lugar de paternidade. Deus está te chamando para esse lugar de paternidade. Deus está te chamando para esse lugar aonde você desfruta da paternidade de Deus. Eu tive uma história muito desafiadora na minha vida. Eu perdi meu pai com 6 anos de idade e eu sempre quis muito ter paternidade. Muito. A paternidade, queridos, é algo muito importante na nossa vida. E a maioria das pessoas não tem paternidade. Elas são órfãs ou elas são órfãs de pai vivo. Hoje, na nossa geração, o que mais tem são órfãos de pais vivos. Os pais estão vivos, mas eles não vivenciam paternidade. O maior desejo que eu tinha na minha vida era de ter pai. E meu pai faleceu, foi assassinado. E durante muitos anos da minha vida, eu me senti exatamente nesse lugar, de uma rejeitada. Rejeição profunda. E na rejeição, eu conheci Deus. Na rejeição, eu caminhava com Deus, mas eu não conseguia enxergar quem Ele era. Eu tratava Deus como Senhor e Salvador da minha vida, ponto. Era o nosso relacionamento. Eu era escrava, eu era serva, mas eu não era filha. Eu não me sentia como filha. Eu não me posicionava como filha. Eu não conseguia dizer pai, ou papai, ou painho. Eu não conseguia dizer meu pai. Eu não conseguia enxergar a paternidade de Deus. Por conta da dor que eu carregava dentro do meu coração. O problema não estava em Deus, queridos. Estava nas dores e nos traumas que eu carregava. O problema não estava em Deus. Estava na estrutura de crenças, de abandono, de rejeição, de não merecimento que eu tinha.
O problema aqui na palavra não estava na paternidade. Não, o pai estava lá. O pai estava com a casa cheia. O pai estava ministrando vida. O pai tinha a prosperidade, ele tinha a mesa posta. A grande questão aqui estava na estrutura de mentalidade do filho. Filho em casa, mas porém escravo. Filho, mas com a mentalidade de escravo. Eu quero dizer para você que uma das coisas que você mais precisa trabalhar é essa estrutura aqui, queridos, interna de mentalidade. Enquanto a sua mentalidade não mudar, a sua vida não muda. Inclusive espiritualmente falando. Enquanto você permanecer em um lugar de mentalidade escrava, o seu resultado é de um escravo. Enquanto você permanece em um lugar de mentalidade de escravo, o seu resultado é de um escravo. E Deus nos chama para um lugar de rompimento. Deus nos chama para um lugar de renovação de mente. É isso, pastora. Deus nos chama para um lugar de mentalidade de filhos. Um dia, quando essa revelação de paternidade de Deus veio para o meu coração, quando eu entendi, não aqui no consciente, mas no subconsciente, que eu era filha de Deus, eu era a imagem e semelhança do Criador, quando essa palavra explodiu dentro de mim, filha, eu sou filha, eu sou filha, meu Deus, eu comecei, queridos, a parar de apontar para os irmãos. Eu era igualzinha a esse filho aqui. Igualzinha a ele. Eu apontava e falava, Deus, olha, todo mundo muda, olha, nada acontece comigo, eu tô aqui, Deus, porque o Senhor não faz nada. Ele estava fazendo, eu só não estava conseguindo ver. Ele estava fazendo, mas eu não enxergava. Ele estava operando, ministrando, falando, mas eu não conseguia entrar nesse lugar. Porque eu estava aprisionada. Filha de Deus. Imagem e semelhança de um Criador. Eu posso desfrutar da presença de Deus, do cuidado de Deus, do zelo de Deus, da prosperidade de Deus. Eu posso sentar à mesa. Eu posso sentar à mesa. E eu lembrei aqui, enquanto eu falo, de Mefibosete. Ele era filho do rei, mas ele estava em Lodebar, em uma terra de dor, em uma terra de desprezo, em uma terra de aflição. E quantos são filhos do rei, mas você está vivendo como escravo? Quantos são filhos do rei? Filhos de Deus, filhos do Pai. Pai. Talvez tenha pessoas aqui na live que nunca conseguiu chamar Deus de Pai. Hoje é o seu dia. Hoje é o seu dia. Hoje é o seu dia. Hoje é dia de receber a paternidade de Deus. Hoje é dia de sair de Lodebar, sentar à mesa do rei. Hoje é o dia de desfrutar daquilo que Deus tem pra você. Hoje é dia de virar chavinha interna. E tem chaves, queridos, que nós mudamos. Como que muda uma crença, pastora? De dois jeitos, gente. É uma das maneiras mais práticas de mudar a crença. Como ela foi construída. Como uma crença é construída? Repetição, alto impacto emocional. Dois níveis de construção de crenças. Tudo que você acredita hoje, você foi ouvindo, sentindo e vendo, recebendo a frequência cerebral e do coração repetidamente, até que as suas crenças foram geradas. Esse rapaz, ele foi vendo, ouvindo e sentindo e recebendo toda essa estrutura de mentalidade de escravo. E era exatamente isso que ele sentia, se comportava e vivia. Apesar de estar na casa do pai. Apesar de estar na casa do pai. E como é que eu desfaço esse processo?
repetição. De ver, ouvir e sentir repetidamente. Ou por forte impacto emocional. Então, nós precisamos aprender, por isso que eu falo, esteja atenta a tudo que você vê, a tudo que você ouve, a tudo que você sente. Esteja atenta às pessoas que você se conecta. Esteja atenta ao que você ouve. Isso tem feito você crescer ou você decrescer. Isso tem feito você ampliar ou você morrer. Isso é muito importante, queridos. Porque tem pessoas que vão passar a vida toda ouvindo mentalidade de escravo, crenças de escravo, frequência de escravo. E você vai ser como esse filho, que apesar de estar na casa do pai, não desfruta daquilo que o pai já te entregou. Deus te chamou para um lugar onde você possa viver os planos, projetos, os propósitos de Deus nessa terra. Deus te chamou para um lugar de desfrutar da mesa, da presença, do cuidado, do zelo dele. Queridos, eu sou mãe. E eu daria para os meus filhos o melhor dessa terra. Eu tenho me empenhado para isso. E Deus diz assim, se vocês são homens falhos, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quem dirá eu? Quem é que vai me pedir um peixe, eu vou dar uma serpente, ou um pão, eu vou dar uma pedra? Não, queridos. Esse não é o nosso Deus. Tem pessoas que querem acreditar nisso e problema delas. Não tem problema, problema delas. Ah, porque a gente, não pode pedir para Deus. Deus não vai dar coisa boa pra gente. Isso só é uma estrutura de crença. Isso é o que você acredita. E você vai viver o que você acredita. E eu quero te dizer que eu acredito. Agora. Porque há muito tempo eu acreditei que eu tinha que ser lascada mesmo, que tinha que dar errado mesmo. Eu acreditei que eu não era filha, que eu era uma escrava. E eu vivia resultado de escrava. Mas eu passei a acreditar que eu posso. Que todas as coisas cooperam para o meu bem. Eu comecei a acreditar que eu sou filha e eu posso sentar na mesa do rei. Junto com ele. Porque eu sou princesa. Inclusive o meu nome significa isso. Princesa de Cristo. Não foi à toa que ele me deu esse nome. Não foi. Eu posso sentar à mesa. Eu posso desfrutar da presença. E eu posso também desfrutar dos presentes. Eu posso. Eu não posso, queridos, trocar a presença pelos presentes. Isso eu não posso fazer. Mas eu posso desfrutar da presença. Eu posso desfrutar da paternidade. Eu posso orar dizendo, meu Pai, ouve o meu clamor. Meu Pai muda a minha história. Meu Pai abre essa porta. Ontem eu estava olhando o meu guarda-roupa. Eu amo um perfume que é muito caro. Muito caro. E aí ontem eu estava olhando meu guarda-roupa, que eu estou usando um, tá cheio. E eu ganhei outro cheio e tudo do grandão assim. Talvez para você isso não seja importante. Amém. Para mim também um dia não foi. Mas hoje eu desfruto do cuidado, do zelo, do amor. E eu quero sentar nesse lugar. Eu quero sentar nessa mesa. Eu quero ser esse filho que desfruta da presença do Pai. Mas desfruta da prosperidade do Pai, dos presentes do Pai, do cuidado do Pai, do zelo do Pai, da aliança do Pai, da oportunidade que o Pai dá. Ele diz, tudo que é meu é seu. Ah, Senhor, é nosso, meu Pai é rico. Meu Pai é abençoado e é por conta disso que eu sou. E que nessa manhã, em nome de Jesus, uma estrutura nova, de uma mentalidade de paternidade, possa alcançar seu coração. Que você saiba que você é amada, amado, que você é importante, que você pode desfrutar dessa presença e você pode desfrutar da mesa, dos presentes, do cuidado de Deus. Que você não saia daqui como você entrou. Mas eu quero, inclusive, te passar um exercício de repetição. Eu quero que você escreva hoje. Eu quero que você me marque nos stories, tá? Que você fez. Eu quero que você escreva. Eu sou filha amada do meu pai. Ou filho amado do meu pai. Eu quero que você escreva, que você sinta esse cuidado de Deus. Que você escreva no mínimo, umas 50 vezes.
E se você fizer esse exercício, presta atenção no que eu tô te falando. Quando você escreve, queridos, quando você pega a tal da caneta para escrever é diferente de digitar, tá? A construção que faz cerebralmente em você é diferente. Então pega a caneta e escreve pelo menos 50 vezes. Eu sou filha amada do meu pai. Eu sou filha amada do meu pai. Eu sou filha amada do meu pai. Sente essa verdade entrar dentro de você. E a partir desse dia, eu nem sei que dia é hoje desse mês. 24 de outubro. Eu desafio você a fazer esse exercício durante seu mês inteiro. Escreve, senta para escrever todo dia. E enquanto você escreve, faz essa leitura. Sente em você. Seu DNA mudando, suas conexões cerebrais mudando. Sente em você isso entrando dentro de você. Eu sou filha amada do meu pai. Eu sou filho amado do meu pai. Queridos, isso aqui é um exercício de construção de uma nova crença. E talvez a crença mais poderosa que você precisa ter. Foi a crença mais poderosa da minha vida. Foi entender que eu sou filha. Que eu não sou órfão. Tem um louvor que meu filho cantava muito que dizia: o pai me adotou. O teu amor me encontrou. Eu era órfã. Eu era, mas não sou mais. Talvez você entrou aqui nessa manhã se sentindo órfão. Mas eu quero dizer que você tem pai. Que você tem paternidade. E você tem paternidade de Deus. Uma paternidade sobrenatural. Não é qualquer paternidade. É uma paternidade sobrenatural. E essa paternidade, ela diz pra você: você está sempre comigo. E tudo que eu tenho é seu. Que você entre nesse lugar de desfrutar na presença de Deus. No nome de Jesus. Senhor, nós oramos nessa manhã. Nós queremos clamar ao Senhor. Para que mentalidades, a partir de agora, possam ser transformadas e reestruturadas na tua presença. Crenças, Pai. Crenças contrárias ao teu plano, ao teu projeto. Crenças destrutivas que foram construídas desde o ventre. Crenças de rejeição, de abandono, de não merecimento. E nós oramos agora, Pai, que vidas aqui possam, a partir de hoje, olhar para o Senhor como um pai. Um pai zeloso, que cuida, que ama. Ó Deus, e que possam desfrutar da tua presença, possam desfrutar da mesa, desfrutar do cuidado, dos presentes, do zelo do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nos leva para um lugar novo. Nos leva para um lugar assentados em lugares celestiais contigo. Que o Senhor, ó Pai, para um lugar ouvindo palavras de maldição, ouvindo falta de fé e desesperança. Desconecta agora, Pai. Desconecta de tudo que tem roubado. Em nome de Jesus. Desconecta de tudo que tem, Senhor, afligido. Desconecta, Pai, de tudo aquilo que tem roubado esse lugar de fé, de acreditar. Em nome de Jesus, desconecta de toda a incredulidade. E faz-os entrar nesse lugar de filhos de Deus. Imagem e semelhança do Criador. No nome de Jesus. Amém, e amém, e amém, e amém. Que nesse dia você saia daqui para começar. Já escreve aí, escreve seu exercício. 50 vezes aí, ó. Eu sou filho amado do meu pai. Eu sou filha amada do meu pai. Você vai fazer, faz um mês. Mas não faz de qualquer jeito, não faz com preguiça, não. Esse exercício que eles podem mudar a sua vida. Não faz com preguiça, não. Faz com zelo, faz com cuidado, faz com amor, faz com vida, faz com posicionamento, faz sentindo. Escreve sentindo que isso faz parte de você. Se posicione em nome de Jesus. Em nome de Jesus.